Boa noite, nação bugrina. E aí, como foram de semana? Tudo bem? Agora um pouco mais tranquilo, né? Passa um pouco a raiva do pós-jogo, né? Logo depois do jogo contra o Botafogo. Claro, a avaliação é a mesma, né? Mas estamos aqui para mais um pré-jogo, né? Um pré-jogo de Vitória e Guarani. Bem-vindo a mais esse Arquibancada Guarani. Hoje é o programa de número 112. Quem diria? Nós já estamos chegando no número 112. Em 112 oportunidades a gente está aqui falando com vocês. E sempre gostaria de agradecer a presença, a aderência, a adesão. Os comentários, um monte, nós vamos falar um pouco desses comentários agora, de todos vocês durante esse período. Em outubro vai fazer um ano. Aliás, num jogo contra o Vitória, foi o primeiro vídeo que nós fizemos, foi no jogo contra o Vitória do ano passado. Né? Então eu queria agradecer muito a vocês aí por toda essa participação e agora também lá no Instagram. Tem aumentado também a adesão e nós vamos tentar. Eu tenho que dizer que eu sou muito relapso, né, em relação ao Instagram. Mas a gente aos poucos pretende melhorar a comunicação e de fato continuar falando do Guarani do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha, de maneira honesta. E aí tem uma questão importante, né? Por quê? Muitos comentários vieram e as opiniões são diferentes muitas vezes, né? Fiquei impressionado como tem tanta gente que está aliviado com o fato do Rafael Martins estar jogando. Olha, eu acho que ele não foi horroroso, quer dizer, ele não, o resultado em relação ao que aconteceu no jogo contra o Botafogo, de nenhuma forma ele pode ser responsabilizado por nada, né? Nem por ter tomado gol, enfim, nós não tivemos nenhum gol por conta de falha dele. Mas ele não transmite muita segurança, essa é a minha opinião. Tem gente que acha ele muito melhor que o Gabriel Mesquita, eu acho ele muito próximo daquilo que o Gabriel Mesquita apresenta. Não acho ele tão melhor assim. Não sei nem se é melhor, para te falar a verdade. E acho sim que ele tem umas defesas meio esquisitas. Né? Teve gente que falou assim, que eu critiquei que ele fez uma defesa de manchete, parecia que estava jogando vôlei, né? E teve gente que falou assim, pelo menos ele fez de manchete, o Gabriel Mesquita teria tomado. Tá bom, tá bom, vamos respeitar todas as opiniões. Agora, acho que nós temos uma posição muito carente, que é a posição de goleiro. Outra coisa, tem gente que falou assim, poxa vida, você reclamou de todos os setores. Eu acho que temos lacunas em todos os setores, mas reconheço que temos um time razoavelmente equilibrado. Eu espero que o equilíbrio demonstrado até então possa ser suficiente para a gente conseguir fazer resultados semelhantes e similares no segundo turno, que vamos precisar. Vamos precisar fazer, nós fizemos 30 pontos no primeiro turno, vamos precisar fazer pelo menos 31, 32 pontos no segundo turno. Não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil com um elenco que tem as suas deficiências, como falamos, e que vai ter dificuldades, eventualmente, para se manter. Nós já no primeiro turno não repetimos nenhum jogo, por conta de cartões, por conta de chegadas depois do tempo, por conta de suspensões, machucados, enfim. Então, o segundo turno tende a ser pior, mas ainda a competição no segundo turno vai ser muito mais acirrada. Eu já vi os resultados que a gente está vendo por aí, né? Eu não quero nem secar, porque eu dou um azar danado. Mas o Cruzeiro está sofrendo em casa com confiança. Diga-se de passagem, queria aqui parabenizar a diretoria do Guarani por ter se posicionado contra a presença de público no estádio a favor do Cruzeiro hoje, que eu acho que realmente deveriam voltar público para todos quando todos puderem receber o público, né? E não o Cruzeiro se beneficiado. Mas é uma vontadinha de ajudar os caras, né? Mas o time é ruim demais. O time é ruim demais. Por favor, não leve a mal os nossos amigos cruzeirenses. Pessoal lá da Resenha Azul, sempre foram tão gentis com a gente. Eu nada contra o Cruzeiro, do ponto de vista
time, torcida, tenho vários amigos, inclusive cruzeirenses. Agora, é um time ruim, é um time mal administrado e tem essas coisas que às vezes a gente começa a duvidar de por quê, para que vai ser beneficiado uma torcida, uma equipe em detrimento da outra, né? Não é justo. Então, parabéns ao posicionamento da presidência, acho que efetivamente a gente tinha que se posicionar com relação a isso. Bem, mas vamos falar do jogo de amanhã. Amanhã o Guarani joga em Salvador contra o Vitória da Bahia. O Guarani acabou o primeiro turno em sexto lugar, com 30 pontos, como eu disse antes. 8 vitórias, um saldo de 4 positivo, aproveitamento de 53, é isso? 52,6%. Já o Vitória é um dos últimos colocados. 18º colocado, para ser mais exato. Ele fez 16 pontos no primeiro turno. Só 2 vitórias. Gols Pro, só 14, saldo de menos 4. Eles tomaram menos gols que a gente. Mas tem um saldo pior, obviamente, e marcaram só 14 gols em 19 jogos, ou seja, menos de um gol por partida. A última vez que eu comentei isso de algum time foi o Vila Nova, diga-se de passagem, torcedores do Vila Nova. Estou acompanhando vocês, hein? Já estão chegando no Z4. Vamos ver se conseguem ficar de fora, hein? Eles xingaram pra caramba, reclamaram muito, que eu falei que o time do Vila Nova era fraco. É fraco, né? Nós perdemos de 4-1. Naquela oportunidade, os caras tinham marcado 7 gols no campeonato, fizeram 4 só contra a gente. Então, não vou falar, não estou desdenhando do ataque do Vitória, mas é um ataque pouco efetivo, né? Contra o nosso, que é o melhor ataque do campeonato por enquanto, mas a defesa não é grande coisa. Então, precisamos acertar o sistema defensivo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos jogar contra um time que é possível vencer? Sem dúvida, apesar da Vitória, que tem uma certa tradição, a fase é muito ruim do Vitória, muito ruim. Eles têm problemas das mais diversas naturezas. Tem um bom técnico, o Wagner Lopes, mas está numa situação muito complicada, né? Tem jogadores conhecidos, né? O goleiro é conhecido, o Ronaldo. As zagas, vocês vão lembrar de alguns. Grande Thalisson Kelvin, que veio, que chegou sem nunca ter vindo, ou seja, sei lá como que a gente pode falar, o cara veio, deu uma passada, treinou bastante no Guarani, nunca jogou no Guarani. O Wallace, Marcelo Alves, dois desses caras aí pelo menos vão jogar. Na lateral, Raul Prata, que é bom jogador, não joga amanhã. Vai jogar um tal de Van no lugar dele. Na outra lateral, Roberto. Nos volantes, destaque, um Guilherme Rende, não sei se joga amanhã ou não. Estreia amanhã, Sérgio Mota, um meinha. Já jogou em vários times, é bom jogador, não é ruim não. Soares, não sei se joga amanhã, mas marcou um gol contra a gente lá no início do campeonato. Foi quem nós empatamos com o Vitória no primeiro turno, no primeiro jogo do campeonato. O Soares é que marcou o gol lá no Brinco de Ouro, né? Atacantes, Vico, Ronan estreante, Vico, aquele ex-Pinguela. Centroavante. Gente, eu não vi ninguém no elenco desconhecido. Tem um tal de Samuel lá. Um cara parece que jovem, também não estou desdenhando, moçada. Mas acho que fez alguns gols lá. Fez bastante gols até. Mas é um tal de Samuel. Se eu não me engano, é da base deles, né? Teve mais um menino da base, o tal de Pedrinho, que parece que foi negociado agora com o Atlético. Ou seja, tem gente saindo do Atlético, os caras estão sem confiança. Um time em uma fase muito ruim. Talvez uma fase pior do que a primeiro jogo do campeonato. No primeiro jogo do campeonato eles vinham de uma campanha horrorosa no regional. E nós só empatamos dentro de casa. Uma estreia muito fraca. Então amanhã é um jogo, apesar de ter possibilidade de vencermos, é um jogo duro. É um jogo contra alguém que está desesperado, que vai querer roubar ponto ou ganhar pontos em casa, obviamente, né? E nós temos algumas novidades. Então essa semana nós tivemos um retorno ao longo da semana, após o jogo que nós tivemos no meio da semana, na quarta-feira. Nós tivemos tem o retorno de Thales e Índio, os dois voltam de suspensão. Suspenso o Bruno Silva, que foi suspenso no último jogo. Pendurados entre o Eliel. Machucados, continuam Regis, Rafael Costa e agora a novidade, Lucão, que está gripado, resfriado, super
convidado, sei lá o quê, regularizado, Júnior Todinho. Essa é uma novidade que vai estar disponível para a gente. Frente a essas novidades, frente ao que aconteceu no último jogo, eu tenho que ser coerente com o meu comentário. Acho que nós temos que acertar a defesa. Os nossos dois volantes, Bruno Silva e Tony, foram muito mal, na minha opinião. Algumas pessoas acharam que o Bruno Silva não foi tão mal. Para mim, os dois foram muito mal. O Tony não acertou nenhum passe. Razões. Ou ele é ruim mesmo, e eu não acho isso porque eu já vi ele jogando bem, ou está fora de forma, fora de ritmo. Foi péssimo o último jogo. Essa é a verdade. E no Guarani ainda não jogou. E a torcida está muito no pé desse cara. Muito bem. Bruno Silva está suspenso, mas mesmo assim foi muito mal, na minha opinião, nas recuperações por cima e por baixo. Não ganhou nenhuma segunda bola, errou um monte de passe. É lento, baixo, fraco. Na minha opinião, é fraco. Mas esse problema nós não temos, ele não joga. Agora a questão é, tendo Índio, tendo Pedro Acosta e tendo o próprio Tony, quem eu escolheria? Então, estratégia, do ponto de vista estratégico, acho que nós temos que acertar essa defesa e proteger bem a zaga. Então eu prefiro jogar com dois volantes, dois caras chamados primeiro volante, vão perdendo na saída de bola, talvez, e com o Andrigo no meio de campo. O último meio de campo foi Bruno Silva, Tony e Andrigo. Bruno Silva e Tony inoperante. Então precisamos pelo menos marcar. Então com isso, tendo sido dito isto, eu começaria. No gol, como para mim tanto faz, eu vou manter o Rafael Martins. Não faz sentido tirar o Rafael Martins depois do último jogo. O cara não teve culpa nenhuma, fez umas defesas meio esquisitas, mas fez. Voltou no último jogo, mantém o Rafael Martins. Para mim, ok. Lateral direito, Diogo Matheus. Aliás, na seleção do Série B, tanto o Diogo Matheus quanto o Bidu têm sido cogitados como os melhores do campeonato. Então, portanto, lateral direito, nem dúvida, Diogo Matheus. Miolo de zaga, Thales e Carlão. Lateral esquerda, Bidu. Tem aí nada de novidade. Na frente da zaga, eu entraria com dois volantes de marcação. Índio e Pedro Accorsi. Nossa, Wellington, o Índio é muito ruim. É. Alguém tem sugestão melhor? Pedro Accorsi, um menino da base, mal e mal estreou. Eu acho que para errar a quantidade de passes que o Tony errou, e como nós não temos o Rodrigo Andrade, não tem outro jogador melhor, para mim eu entraria com o Pedro Accorsi, menino da base, daria uma chance, acho que ele vai, na parte do sistema defensivo ele pode fazer um bom papel. Então, para ser coerente com o que eu falei, eu jogaria Pedro Accorsi e Índio. Poderia ter o Tony? Poderia, mas se a gente puser o Tony e ele errar a quantidade de passes que ele errou no último jogo, nós estamos perdidos. Principalmente jogando, estando preocupado com a defesa, certo? No meio, o camisa 10, Andrigo. Não tenha dúvida, marcou o gol no último jogo. Estamos esperando ele retomar o ritmo do Campeonato Paulista, esperando que ele volte. Bruno Sávio, eu não centralizaria nada disso. Quando ele está centralizado, ele cai pela ponta. Então, Bruno Sávio na direita, Júlio César, que fez razoável partida nos dois últimos jogos, tá certo? Teria ele na esquerda, titular. E como centroavante, falso centroavante, eu entraria com o Júnior Todinho. Ah, mas ele não aguenta os 90 minutos. Se está no banco, pelo menos alguns minutos ele tem tempo para jogar. Então eu colocaria para jogar no mínimo no primeiro tempo. Júnior Todinho. Acho ele tem chance de ser mais goleador do que... Bom, o Lucão não está fora de questão. Então eu colocar o Bruno Sávio jogando no meio e perder um ponto, vamos pôr o Alanzinho, você tem Maxwell, você tem Matheus Souza, tem um monte de tem Pablo, tem um monte de alternativa. E eu entraria com o Bruno Sávio, todinho enfiado, nós precisamos saber se esse negócio funciona ou não funciona e dar ritmo pro cara, que talvez seja essa a solução. Então, resumindo, Rafael Martins, Diogo Matheus, Bidu, Thales, Carlão, Índio, Pedro Accorsi, Andrigo. Na frente, Bruno Sávio, Todinho e Júlio César. Essa é a opção que eu faria para o início do jogo. Acho que é um jogo que dá para fazer isso. Acho que temos possibilidades de ganhar. Não vai ser jogo fácil. Não vai ser jogo fácil. Seria sensacional poder ganhar fazer mais uma vitória fora, né? É isso, gente. Eu espero que a gente tenha um bom jogo, principalmente que a gente jogue solidamente,
para continuar nessa briga e espero vocês amanhã no pós-jogo desse Vitória e Guarani. Espero com uma vitória. Grande abraço para todo mundo. Até mais. Tchau.